Olá, hoje 6 de abril, sábado, prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Léxio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. São José, providenciai e intercedei por nós. Continuamos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura de hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos de 13 a 21. Os chefes, aqui conta o quê? Que os chefes dos sacerdotes, os anciãos e os escribas, eles ficaram admirados ao ver a segurança com que Pedro e João falavam sobre Jesus. Por quê? Porque eles não tinham instrução. Eles eram pessoas simples e eles reconheciam que eles tinham estado com Jesus. E eles tinham uma prova irrefutável ao lado deles, que era o homem curado. O homem curado estava de pé ao lado deles. Então eles mandaram que Pedro e João saíssem para fora do sinédrio e começaram a discutir entre si. Lembre que eles já tinham dado dinheiro para os soldados espalharem o boato de que tinham tirado o corpo de Jesus do túmulo. E esse boato perdura até os dias de hoje, em meio aos judeus. Então veja a força que tem também a mentira e o boato, né? Por quê? Porque engana, e até os dias de hoje há essa questão de um boato que foi espalhado contando uma mentira. Por que mentira? Porque Jesus ressuscitou. E eles, com medo de perderem o poder, pagaram para que se espalhasse esse boato. E aqui não é diferente. Eles reconhecem o milagre, está aqui, fala aqui. Eles realizaram um milagre claríssimo. E o fato se tornou de tal modo conhecido por todos os habitantes de Jerusalém. E nós não podemos negá-lo. Está aqui entre aspas. Eles discutiram isso entre si. Os sacerdotes, os escribas. Mas eles não queriam perder o poder. Eles não queriam perder a posição que tinham. E o que é que eles fazem? Vamos ameaçá-los. A gente não pode prender eles. Eles não cometeram crime algum. Mas vamos repreender e dizer que eles parem de pregar o nome de Jesus. E parem de pregar o que Jesus pregou. E aí eles vão, chamam Pedro de volta e ordenam-lhes que de modo algum falem ou ensinem em nome de Jesus. E eles respondem, Pedro e João respondem, julgai vós, se é justo diante de Deus que obedeçamos a vós e não a Deus. Quanto a nós, não nos podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. Então, insistindo em suas ameaças, deixaram Pedro e João em liberdade, já que não tinham meio de castigá-los por causa do povo, pois todos glorificavam a Deus pelo que havia acontecido. Então aqui, eles com medo de perder o poder diante do povo, mas reconhecendo, veja como o vício é uma desgraça. A ambição, o querer o poder, usurpar o lugar de Deus. Eles reconhecem o milagre, eles reconhecem que eles são discípulos de Jesus Cristo. Eles já sabem que o corpo não está mais no túmulo e que o corpo não foi
violado, como eles mandaram espalhar um boato, mas eles não dão o braço a torcer. Eles resistem à graça de Deus. E nós não podemos fazer esse mesmo movimento. Nós não podemos resistir à graça de Deus por causa do poder, por causa do dinheiro, por causa do status social. A gente precisa permitir que Jesus vença as nossas resistências. A gente precisa permitir que o Espírito Santo vença todas as nossas resistências, o nosso medo de perder por causa de Jesus. Porque como nos ensina Santa Teresinha, amar-te, Jesus, que perda fecunda. É uma perda onde a gente só ganha, mas é preciso coragem para permitir que o Senhor vença todas as nossas resistências. E aqui mais uma vez Pedro e João demonstram o quê? Coragem. Nós não podemos e não iremos nos calar. Mesmo presos, eles declaram isso. E naquele momento eles vencem, porque o povo está do lado deles. Porque percebem que de fato Deus os acompanha. A glória de Deus está com eles. O evangelho de hoje, Marcos, capítulo 16, versículos de 9 a 15. Aqui conta, né? Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia, após o sábado, Jesus apareceu a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Aí o evangelho vai contar que depois ele aparece aos discípulos de Emaús, que volta e conta, né? Para os discípulos o que tinha acontecido. E por fim Jesus aparece aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. E aqui o que é que ele faz? Jesus repreende por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. Maria Madalena diz uma frase: eu vi o Senhor. Preciso que a gente peça ao Espírito Santo essa graça de quebrar a dureza do nosso coração, para que possamos ter um coração dócil à palavra de Deus, um coração que crê, um coração que confia na palavra de Deus muito mais do que na nossa palavra, um coração que confia na palavra de Deus muito mais do que na palavra dos homens poderosos deste mundo, porque homens e mulheres que detêm o poder neste mundo, um dia sucumbirão diante de Deus. Então, precisamos dar crédito a quem de fato tem crédito, a quem de fato tem palavras de vida eterna, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Peçamos ao Espírito Santo que quebre toda a dureza do nosso coração e que não imitemos esse movimento da falta de fé. Já passou do tempo da gente pedir essa graça ao Espírito Santo, de ter fé, de não sermos homens e mulheres que perderam a fé e que rejeitam a palavra, que rejeitam a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, porque perdemos a fé. Ficamos pelo meio do caminho. Não sejamos estes. Peçamos ao Espírito Santo a graça de ter fé e de ter um coração quebrado pela graça de Deus, para que tenhamos um coração dócil à palavra de Deus. Por fim, Jesus diz algo a mim e a você, que disse ressuscitado aos discípulos: ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Os discípulos, os apóstolos, cumpriram isso. E por causa deles, do martírio deles, pois todos morreram sacrificados por causa da palavra de Cristo. Inclusive João. João foi o único que não sofreu um martírio cruento, né? Mas João sofreu um tipo de martírio porque ele foi exilado na ilha de Patmos. E foi preso, sofreu martírios contínuos ao longo da vida do seu apostolado. E por causa da coragem deles, que deram de fato, literalmente, a vida pela palavra de Cristo, estamos aqui, eu e você, tendo acesso à palavra de Deus e ao magistério da igreja, fundada por Cristo e fundamentada pelos apóstolos.
Eles fizeram a parte deles. Agora cabe a nós fazer a nossa parte e corresponder a esse envio que Jesus faz a mim e a você. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.